Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário em que estiver a ver o vídeo, sinta-se cumprimentado e preste muita atenção. Eu vou falar sobre. Eu vou falar aqui, eu estou aqui para apresentar um trabalho na norma 15 que fala sobre os recursos minerais. O meu trabalho tem a seguinte estrutura. Primeiro, a introdução, as definições, vou falar da imparidade, reconhecimento e mensuração, mensuração no reconhecimento inicial, mensuração subsequente, nível de avaliação de ativos de exploração e avaliação quanto à imparidade, apresentação, divulgação, exercícios práticos e, por fim, vou concluir meu trabalho. A primeira fase é a fase de exploração dos recursos minerais, que é a fase subsequente das demonstrações de acessibilidade técnica e viabilidade da extração dos recursos minerais. Definições. As definições são exploração e avaliação dos recursos minerais, ativos de exploração e avaliação, despejos de exploração e avaliação. Dispêndio de exploração e avaliação, está certo. Primeiro, exploração e avaliação de recursos minerais. São as atividades realizadas para procurar os recursos minerais, como ouro, carvão, petróleo, gás, diamantes, e determinar a sua extração Isso inclui fazer estudos geológicos, pesquisas e prospecções, perfurações exploratórias, análises de amostras, avaliações técnicas e econômicas. Os ativos de exploração e avaliação são os gastos incorridos na exploração e avaliação que são reconhecidos como ativos porque se espera que gerem benefícios econômicos futuros. Por exemplo, custos de aquisição de direitos de exploração, custos de perfuração exploratória, estudos topográficos e geológicos, testes e análises para avaliar a existência de recursos minerais. Em suma, a exploração e avaliação dos recursos minerais correspondem às atividades de pesquisa e análise destinada a identificar e avaliar os recursos minerais. E os ativos de exploração e avaliação são os gastos dessas atividades que são reconhecidos como ativo quando existe expectativa de benefícios econômicos futuramente. Dispêndios de exploração e avaliação. Os dispêndios de exploração e avaliação são gastos efetuados para uma empresa, por uma empresa, não para uma empresa, por uma empresa
durante a procura e a avaliação dos recursos minerais, antes de decidir se a extração é viável ou rentável. Exemplos: os estudos geológicos e geofísicos, perfuração exploratória, escavações e aberturas de trincheiras, recolha de análise de amostras. Como é que trata-se isto? De acordo com a norma, alguns destes gastos podem ser reconhecidos como um ativo de exploração desde que a empresa espere obter benefícios econômicos futuros com a exploração de recursos minerais. Depois vamos falar sobre a imparidade, reconhecimento e mensuração. A imparidade é quando o valor contabilístico de um ativo excede o valor recuperável. Como, por exemplo, expiração dos direitos de exploração, decisão de romper atividades numa determinada área. Indicadores de imparidade: expiração de direitos de exploração, como tinha dito, resultados negativos das pesquisas, falta de viabilidade comercial, redução dos preços dos minerais. A perda por imparidade deve ser reconhecida imediatamente. Mensuração no reconhecimento inicial. Mensuração no reconhecimento inicial. No momento do reconhecimento inicial, os ativos de exploração e avaliação dos recursos minerais são mensurados ao custo. O custo pode incluir a aquisição de direitos de exploração, os estudos geológicos e geofísicos, perfurações exploratórias. Então, os ativos de exploração e avaliação são registrados pelo seu custo de aquisição ou produção, incluindo todos os gastos diretamente atribuíveis às atividades de exploração e avaliação dos recursos minerais. Também falar sobre a mensuração subsequente. Falar sobre a mensuração subsequente. A mensuração subsequente é após o reconhecimento inicial. Deixa eu explicar melhor. Depois do reconhecimento inicial ao custo, os ativos de exploração avaliam. Desculpa. Após o reconhecimento ao custo inicial, os ativos de exploração e avaliação continuam a ser mensurados utilizando uma política contabilística consistente. A entidade pode onde a entidade pode adotar por alguns modelos, que aqui é o modelo de revalorização. Temos o modelo de revalorização. Também podemos ter o modelo de custo. O modelo de custo já falamos antes. Então, no modelo de revalorização, o ativo é registrado pelo seu valor revalorizado, desde que este modelo seja permitido para a categoria de custos em causa. Por outra, a empresa também deve verificar regularmente se existem indícios de imparidade e reconhecer as perdas. Para melhor explicação, é assim: depois do reconhecimento inicial, os ativos de exploração e avaliação são mensurados pelo modelo de custo e pelo modelo de reavaliação, devendo ser testados quanto à imparidade sempre que existam indícios de perda de valor.
Nível de avaliação de custos de exploração e avaliação quanto à imparidade. A entidade deve avaliar a imparidade considerando a área geográfica de exploração, a unidade geradora de caixa, o potencial econômico do projeto, continuidade da atividade exploratória, a avaliação deve ser periódica e baseada em evidências técnicas e financeiras. Sim, isso. Classificação de ativos de exploração e avaliação, reclassificação de ativos de exploração e avaliação. Classificação de ativos. Os ativos devem ser avaliados, classificados de acordo com a sua natureza, que podem ser ativos tangíveis e ativos intangíveis. Ativos tangíveis são todos aqueles que são palpáveis e ativos intangíveis são o contrário dos ativos tangíveis. Então, logo são todos aqueles ativos que não são palpáveis. Não podemos pegar como se temos exemplo de serviços. A reclassificação. Os ativos de exploração deixam de ser classificados dessa forma quando a viabilidade técnica e a viabilidade comercial da extração dos recursos minerais forem demonstradas. Nesse momento, os ativos devem ser reclassificados para a categoria apropriada de ativos, de acordo com a sua natureza. E antes da reclassificação, a entidade deve verificar se existe alguma perda por imparidade. Divulgações. Quando é que a entidade deve divulgar? Devem ser divulgados. A entidade, não quando. O que a entidade deve divulgar as políticas adotadas para os gastos de exploração e avaliação, as políticas contabilísticas adotadas para os gastos de exploração e avaliação, os montantes ou os valores dos ativos de exploração, perdas por imparidade, reconhecidas e revertidas durante o período, os movimentos ocorridos nos ativos até exploração e avaliação durante este exercício. Resumindo, a entidade deve informar as políticas contabilísticas utilizadas, os valores dos ativos de exploração e avaliação de reconhecimentos, as perdas por imparidade e as outras informações relevantes relacionadas com a exploração e avaliação de recursos minerais. Depois aqui tem um exercício prático. Temos o exemplo da sociedade Machava, que identifica-se a exploração mineira tendo no decurso do exercício incorrido nos seguintes encargos: 250 mil nos trabalhos de topografia do topogeu, relativos a uma análise prévia sobre a exploração de uma nova jazida mineral que está em fase de estudo de viabilidade. Depois temos 600 mil unidades,
da aquisição dos direitos de perfuração por um período de 5 anos. E depois temos 105 mil abertura de valas para perfuração expiratória da jazida mineral, que está em fase de estudo de viabilidade. Depois temos 15 mil também com os gastos de formação de pessoal para operar com um novo equipamento adquirido em extração de 5 furos, que está em atividade há 3 anos. 5. A unidade de caixa pedreira tem-se relevado menos geradora de fluxos de caixa do que o inicialmente previsto. Quando a empresa procedeu à aquisição dos seus direitos de exploração, no teste de imparidade realizado no fim do ano N, verificou-se que, embora permaneça no ativo da empresa registrado por um valor de 380 mil unidades unitárias, estima-se com bastante fiabilidade que não será obtida desta unidade um valor de produção superior a 300 mil unidades unitárias.
E desculpa, fiquei com alguns problemas. E por fim, ainda eu estava aqui no exercício. A resolução. A primeira e a terceira são enquadráveis no conceito de ativos tangíveis de exploração e avaliação, enquanto que o segundo deve classificar como ativos intangíveis de exploração e avaliação. A quarta trata-se de um dispêndio corrente, pelo que não deverá integrar os ativos. A quinta resulta de uma perda por imparidade de 80.000, que, de acordo com a norma 18, deve ser reconhecida como um custo por existirem suficientes dados para indicar que, embora um desenvolvimento na área específica seja provável que resulte, é provável que a quantia escriturada do ativo de exploração e de avaliação seja recuperada na totalidade como sequência de um desenvolvimento sucedido por uma venda. Também temos aqui, depois vamos fazer um quadro, uma tabela, que temos aqui, durante o período N, o suspende de discussão, depois o débito, temos aqui o valor de 25.000, durante o outro período N, aquisição de direitos de perfuração na AIA, débito é AIA, e temos valor de 600.000, e depois na abertura de valas temos valor de 75.000, nas despesas de qualificação temos 15.000, na perda por imparidade temos 80.000. E depois estão aqui os significados de cada expressão que temos aqui no débito. Concluindo, a norma 15 desempenha um papel fundamental na contabilização de atividades de exploração e avaliação de recursos minerais. Ela assegura com maior transparência e rigorosidade e credibilidade das informações financeiras. Obrigada pela atenção dispensada. Beijitos.